Olá, bem-vindo ao Bar do Vendom, seu podcast sobre o fandom da TV Quase. Para quem quiser nos encontrar, a gente está exclusivamente no Twitter e no Instagram, @Bar do Vendom. E hoje a gente está aqui com... Eu sou Can Almeida, @Can Almeida no Twitter e @FacinhoCan no Spirit. Beleza, eu sou a Luísa, eu tô no Twitter como @WolfsbanL e no Spirit só Wolfsban. Meu nome é Mariana, o meu arroba no Twitter é @Mari_Chips e também no Spirit MariChips. Eu sou Júlia Pape, almoxarifada no Twitter e no Spirit. Eu sou a Milena, quase Milena no Twitter e quase Milena no Spirit. Eu sou a Mari, ou Marina, @VoidInTime no Twitter e poeta de tanga no Spirit. E aqui é Tamires, eu tô como Tami_I, Tami com 2 M's, _I, no Twitter e Time Turn Lady no Spirit. E eu sou a Bia, @Sprinteria no Twitter e no Spirit também. Atenção, atenção! A época favorita do Vendom acaba de começar. Não é live do Oscar, nem Carburador de Prata. Não é isso. Cara, é hora do Amigo Quase Secreto. Mano, se você ainda não se inscreveu, vá correndo agora. As inscrições acabam dia 31 de outubro. Exatamente, à meia-noite de hoje. Vai correndo agora. Pô, tá dando mole, estagiário. Qual é, biruta? Eu tô com calor. Você tá com calor? Tô sentindo calor. No verão faz calor, né, Willy? No inverno, frio, né? Então, hoje a gente tem mais um episódio de estudo de personagens, especialmente sobre a série do 10º Andar. E a gente trouxe aqui um grupo de pessoas que são especialistas em escrever ou interpretar esses personagens nas diversas produções do Vendom. E agora elas vão se apresentar e dizer pra gente de que personagem elas vão estar falando aqui. Eu sou Cam e hoje eu vim falar muito embasadamente sobre o Marquinhos. Eu sou a Pape e eu vou falar, acredito que vocês me deem esse poder, né, sobre o Willy. Eu sou a Milena e eu estou aqui para falar todas as qualidades e a maioria dos defeitos do Rodney. Eu sou a Mari e tô aqui para falar do Jorginho de Alcântara. E eu sou a Tami e eu tô aqui para falar sobre a Luli. Como é que vocês chegaram a ter mais afinidade com o personagem? Por que você gosta tanto dele? Começando com a Cam. Então, eu não tenho afinidade com o Marquinhos em si. Porém, a parte mais interessante do Marquinho, obviamente, é a cabecinha dele, né? E aí eu sinto afinidade com esses personagens. Esses personagens que têm muito mais personalidade e são muito mais interessantes do que ele. É por isso que a gente gosta. É por isso que a gente gosta dele, né? Basicamente por isso. Eu não sei, eu tive uma identificação repentina com o Willy, né, logo desde da primeira vez que eu assisti o 10º Andar. Não necessariamente por ser um personagem do Furlan, claro que isso faz bastante diferença na vida de uma Furlanzete, né, então eu já entrei ali com um olhar preso nele, mas ele é um personagem muito carismático, né, eu acho que qualquer pessoa concorda que o Willy ele é muito carismático. Independente dele ser daquele jeito dele, né, esquisito, e não ter muita afinidade com pessoas no geral, ele exala um carisma, né, sensacional. Então, é muito fácil de você gostar do Willy, né, mesmo ele não sendo uma pessoa muito sociável, assim, no geral, na série, pelo menos. Acho que essa é uma pergunta muito difícil, mas eu percebi que eu tinha uma afinidade muito grande com o Rodney, tipo, no primeiro episódio do 10º Andar, que ele tá deitado no chão, com uma faca
no estômago depois de ter sofrido um assalto e ele fica na ligação com o plano de saúde. E eu lembro de eu assistir aquilo, eu fiquei rindo, eu pausei pra rir sozinha por uns 5 minutos. E a vibe do personagem era muito boa, porque o mundo de Décimo Andar, a ideia é que é um escritório normal, em que as coisas são chatas, só que tem um pano de fundo de que as coisas aqui não funcionam da maneira que você pensa que elas funcionam. E o Rodney, junto com o Willy, por exemplo, são 2 personagens que eles brincam muito com isso. As coisas nesse universo não funcionam do jeito que elas parecem que funcionam. Eu acabei de implantar o meu braço, então fica aí a prova pra vocês. E o Rodney é muito esse papel ele é um cara que era pra ser só mais um maluco X do escritório que fica assinando papel, só que ele passa por umas situações completamente surreais e ele tá lá, vivendo a vida. Eu acho que tem que começar dizendo que, assim como a Papi tem seu problema de Flanzete, eu tenho meu problema de Caetete. Então, assim, parece Caíto na cena, a gente fica um pouco... A gente já fica meio balançado, já fica interessado, né? Ainda mais depois que ele tira a camisa. Aí você realmente, depois daquela cena, você não pode fazer mais nada a não ser dedicar sua vida a exaltar Jorginho da Alcântara. Eu nem sei entender o que será que foi nele assim, porque o jeito dele é muito bom, né? E acho que as coisas que ele fala são muito boas. Pô, de vir com o velho pra Gandalf como se fosse uma expressão assim altamente utilizada o tempo inteiro. Ele faz com umas coisas assim que eu gosto muito do jeito dele falar, sabe? Você tem uma espada? Espada. Tem uma espada, as pessoas sabem que eu tenho uma espada, pois é. Então, a gente fica tem como a gente negar que tem alguma coisa a ver, né? Eu acho que a primeira identificação é a identificação óbvia, que é o fato de ser uma personagem feminina. E é algo que, infelizmente, falta, né, nas produções da TV quase. Então, a gente meio que se agarra às representações que tem. E só que, assim, eu acho que desde que, além disso tudo, né, da mesma forma como a gente faz isso com a Karina e tudo mais, eu acho que com a Luli foi mais porque ela é uma pessoa tão ansiosa que não tem como uma pessoa que também é ansiosa não se identificar. Então, assim, os surtos, assim, eu fico... solidariedade, sabe? Não tem como. Aí eu acho que foi isso que pegou bastante. Além de ser uma profissional da comunicação também, né? Como eu. E os traços de personalidade que vocês mais gostam de destacar quando vocês estão escrevendo uma fanfic, ou os seus favoritos, ou quando você, por exemplo, no RP, né? Você joga, quais são a parte da personalidade que vocês mais gostam e mais gostam de se apropriar e desenvolver dos personagens? Pra mim, eu acho engraçadíssima. E eu gosto muito, assim, as partes que eu mais rio, geralmente, das partes do Marquinhos, são que ele debate muito tempo sobre determinado assunto. O que eu acho que eu me identifico muito também é você demorar o dia inteiro para fazer uma tarefa de 10 minutos. Eu acho isso sensacional. Acho que isso é uma coisa que é muito... dá para se identificar bastante com isso. Da personalidade do Willy, cara, uma coisa que eu sempre faço muita questão de destacar quando eu escrevo o Willy, principalmente no RP, é uma coisa que eu não vejo muita gente falando sobre, é que ele é um grande filho da puta. Eu acho que o Willy, ele é muito filho da mãe, ele é muito cínico, sabe? Você assistindo o Décimo Andar, você consegue perceber que tem umas coisas que ele faz. Por exemplo, quando ele fode a vida do Marquinhos, de graça, entendeu? Dando droga pro garoto, sabendo que haveria um teste no dia seguinte, dando o nome do sujeito que ele provavelmente... Vocês acham realmente que ele não sabia que o cara tinha centenas de DSTs? É claro que ele sabia. O próprio ato dele postergar o máximo possível fazer a lista que a Luli pede para ele... Eu sinto que ele faz tudo por implicância. Tudo que ele faz por implicância. Com as pessoas, né? Com os objetos, não, porque ele tem uma relação relativamente boa com os objetos, né? Mas eu gosto muito de destacar essa parte dele, que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Todo mundo fala do Willy como um pequeno anjo sem defeitos, né?
Mas eu realmente eu enxergo ele como. Ele é muito carismático, e tal, mas ele é bastante mau caráter, se a gente for parar pra pensar por esse lado, né? Pelo menos o Willie Cannon, né? E eu gosto de usar isso no RP. Eu acho interessante, é uma coisa interessante de explorar. O que eu gosto do Rodney é a primeira transformação que ele passa. Que a vida dele tá acontecendo normal, ele está lá assinando seus papéis e liberando coisas extremamente perigosas para a sociedade brasileira, coisas que todos já fizemos uma vez na vida. E ao longo dos episódios, as coisas vão dando errado. E ao tempo que elas vão dando errado, ele vai tentando consertar as coisas. Só que as coisas vão continuar dando errado. E ele vai tentar não surtar enquanto elas dão errado. E é isso que eu mais gosto nele, porque enquanto você assiste a série, parece que o tempo todo o Rodney tá tentando evitar o apocalipse pessoal, enquanto o apocalipse pessoal já aconteceu. E aparentemente, se, sei lá, a impressão que dá é que daqui a pouco o Rodney vai virar o próprio caos dentro do que tá acontecendo. Porque a vida vai ter sido tão caótica com ele que ele vai virar o caos na vida das pessoas. E você fica nessa expectativa de uma hora ele vai surtar. Uma hora ele vai surtar e vai tacar o braço esquerdo na cara de todo mundo. Eu quero estar aqui pra ver isso acontecer. Entendeu? Inclusive, só um adendo, assim, tem algumas cenas que ele dá parece que ele vai surtar, né? Ele começa a falar mais alto, ele grita e você fala, é agora. Sim, a né? expectativa, tipo, pelo amor de Deus, surta! Quando que você vai surtar? Todo mundo esperando o momento que o Rodney vai virar o Coringa e nada. A corongada que eu tô esperando até hoje. Exatamente. E assim nasce o Coronga. Eu acho, pensando assim, que eu gosto de ressaltar, eu acho que é uma certa impaciência, porque eu acho, é uma coisa que eu tenho, e aí eu acho muito catártico você escrever um personagem que está impaciente, eu acho muito bom. Então, ele tem meio que essa aura constante de, sabe, de estar sempre meio que done com tudo, sabe? Não falta de falar melhor, mas meio... assim, é uma coisa de liderança com aquela coisa assim de vamos agilizar isso logo, vamos fazer as coisas, não sei o que, e faz assim, sabe? Sei lá, ele tem uma aura assim que eu gosto, que é de impaciência. Pra mim, essa é a única definição que eu posso pensar assim. Ele já às vezes não aconteceu nada exatamente, mas ele já tá sendo curto e grosso, E o sabe? Caíto sabe interpretar isso muito bem. Né? Verdade, verdade. Exatamente. E é uma coisa gostosa de fazer. É muito bom de escrever, é muito bom de fazer no RPG, isso é sempre muito bom. Na Luli, eu acho que, além do que eu já falei, né? Ela é uma pessoa muito ansiosa, então, como eu me identifico muito, eu acabo pegando um pouco isso. Eu gosto de ver ela como um ponto né, de paz, porque não tem como uma pessoa ansiosa ter paz, mas ela é um ponto de seriedade nessa bagunça toda, sabe? Então ela é a pessoa que tem é um pouco mais centrada, tenta puxar para a razão, mas ao mesmo tempo ela não tem tanta vontade, então ela não consegue fazer isso. Eu gosto bastante disso, de trabalhar essa pegada, porque assim, para falar a verdade, escrever a Luli eu escrevi em uma fanfic só, mas eu fiz ela no RP. Então, assim, eu tentei pegar esse aspecto dela na fanfic que eu usei. No RP, às vezes, a gente vai adaptando as situações que surgem e tal, e às vezes a gente não consegue trabalhar tanto aquilo que a gente gosta ou gostaria de trabalhar. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, basicamente ser a única pessoa que pensa um pouco no meio daquela confusão toda. Tão diferentes entre si, tão semelhantes entre si. A festa na casa rende até agora. É a hora. Uma semana de confinamento. É o tempo. É o tempo? Agora falando dos pontos fortes e pontos fracos, em sentido de qualidade e defeito. Quais são os principais pontos, digamos que bons e ruins dos personagens de vocês? Então, sendo muito sincera, eu acho que um dos grandes pontos fortes do Marquinho é, de fato, os divertidamente dele, né? E esse lance de... É sempre divertido você ver, tipo, um ator atuar consigo mesmo, né? Com vários personagens, como seus clones, né? Isso é sempre uma coisa muito divertida de ver. Tem um impacto visual super, super legal dentro da série e tal. Mas uma coisa do personagem que eu acho interessante também como roteiro, né?
como história, é essa. Tem um personagem que ele é tão frágil psicologicamente, sabe? Eu acho que é uma coisa que é um ponto de interesse desse personagem, justamente essa fragilidade emocional e psicológica, que causa uma turbulência na parte da história dele também. E acho que ponto fraco também vai ser um ponto fraco dentro da própria personalidade dele, que é ele é um bosta, né? Vamos ser sinceros. Ele é um cara, ele é extremamente ele é misógino, sabe? Ele é escroto com as pessoas, ele não gosta de fazer o que ele faz. Ele, ele quer destratar, na real, ele quer destratar todo mundo. Ele só não faz isso porque ele é subordinado, sabe? Ele não gosta de estar ali, ele não gosta daquelas pessoas, ele faz as coisas meio que porque é mandado fazer, né? Uma coisa que eu também esqueci de falar no ponto forte, que eu gosto bastante, é mistério. Ele tem esse mistério de o que aconteceu na história dele. Que eu acho que isso também é um ponto de interesse muito legal, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de teorizar, entendeu? Então você inserir um mistério, tipo, por que o Marquinhos, o que aconteceu com o Marquinhos? Ou até o Willy, né? Tipo, por que o Willy fala com os objetos? Ou por que, sabe, esses interesses, assim, tipo, da onde surgiram as coisas e por que elas são dessa maneira tão estranha que a gente vê. Mas esses pontos são pontos que fogem até da surrealidade da série, né? Eles são pontos de mistério até dentro dessa história surreal, né? Enfim, é isso. Eu acho que pontos fortes do Willy seria basicamente, né? Eu já citei o carisma dele, que é inegável. Ele, pelo menos quando se trata dos objetos, né? Aquele meio, né, confortável dele, ele é muito carismático, ele é muito extrovertido, ele fala muito bem, então ele apresentando ali o talk show daquela forma dele é muito sensacional, né, de você assistir aquilo, porque ele provoca, né, essa coisa, né, nas pessoas, ele é muito carismático. Mas eu só vejo isso, pelo menos, né, na série, quando você observa bem, quando você vê diversas vezes o Décimo Andar, você vê que ele realmente só é assim com os objetos. Porque quando ele tá lidando com as pessoas, ele não faz a menor questão de parecer agradável, de parecer uma pessoa legal, de alguma forma. Eu acho que a única vez, assim, que ele realmente interage com alguém tentando ser legal é quando ele fode a vida do Marquinhos, né, dando droga pra ele. Então, você realmente não vê o esforço dele, a não ser com o Jorginho, né, também, que eles têm uma relação aí que é uma coisa à parte, né, eu acho que a gente tem que falar disso em algum momento, que ele realmente parece outra pessoa com o Jorginho, né, ele é muito mais simpático e mais interessado, né, conversando com o Jorginho do que com as outras pessoas. Pontos fracos dele, eu vejo o Willy como uma pessoa que eu não sei, eu estava conversando com a Camila uma vez, a gente estava pensando em alinhamento para o Willy, e a gente ficou se perguntando se ele seria caótico. E a gente chegou à conclusão de que o Willy não seria caótico de forma alguma, porque ele é extremamente apegado na ordem. A ordem dele é muito estranha, né? Não é uma coisa normal pra gente, aquela coisa dele, aquela bagunça ali no almoxarifado, e ele falando, os objetos falando. Mas aquilo ali é a ordem dele, aquilo é o conforto dele. Então, eu imagino quando ele perde esse controle sobre as coisas, né? Tem diversas cenas, né, onde tipo, os objetos se comportam de uma forma que ele não espera, começam a brigar, falam alguma coisa que não deveriam falar, e ele perde o controle, né? Ele fica doido, ele grita, ele se joga no chão, perde completamente o controle. Ele Então, não gosta da falta de ordem. ele é extremamente apegado à ordem. Por mais que a ordem dele seja muito caótica, né, do nosso ponto de vista, é uma ordem. E ela existe e ela precisa ser respeitada, senão ele surta, ele para de funcionar. Eu vejo ele como aquelas pessoas assim que tem aquele escritório, aquela mesa de computador completamente bagunçada,
Mas se você tirar alguma coisa do lugar, ele vai ficar completamente maluco e vai brigar com você, porque a bagunça tá ali, mas ele se acha ali, entendeu? Então, eu vejo ele como um cara muito descontrolado, caso as coisas saiam da ordem dele. Acho que seria isso. Acho que pontos positivos pro Rodney é o fato de que o tempo todo parece que ele tá vivendo a própria trama dele dentro da trama da série, e parece que isso se aplica pra personalidade dele, porque no escritório o Rodney aparenta ser aquele cara que não conversa muito com ninguém sabe muito bem o que ele faz no tempo livre dele, mas ele tem o próprio mundinho dele em que ele faz os rolês dele e ele tá, tipo, muito bem, assim. Sabe aquele cara que não fala com ninguém no escritório, mas tem, tipo, amigo pra caramba, e aí a galera do escritório vê e fica, como assim esse cara tem amigo? Ele nem dá bom dia pra gente. Parece que ele tem, tipo, duas vidas. E é essa impressão que o Rodney passa pra mim, do tipo, ele tá vivendo a vida dele dentro do escritório, o caos tá acontecendo dentro da vida dele, que não especificamente afeta as outras pessoas, e parece que é assim com tudo na vida dele. Aparentemente ele não tem amigos, só que você só vê a visão do escritório. Então, ele pode ter uma vida inteira acontecendo atrás dele que ele só não quer que as pessoas saibam, porque às vezes não compensa. Ele tá muito bem vendo filmes europeus sozinho na casa dele, sabe? E coisas que eu não gosto é o fato de que o Rodney não surta. Eu acho que isso me incomoda muito, porque... Ele precisava, né? Exato. Quando... Sei lá, acho que ele precisava chegar no escritório gritando e tacando o braço, arrancando o braço e tacando o braço na mesa, agredindo o Marquinhos, tá ligado? E falar, minha vida é uma merda, e pá! E gritando, passando o esmalte na boca, falando, assim nasce o coronga. Só... Segunda temporada, 10º andar, aqui tá o roteiro. Perfeito, não, seria fantástico. Nós fomos roubados por não ter essa cena. Exatamente. É Taxi Driver total, né? Você fica esperando um clímax e ele não chega. Exato, toda a história do Rodney na série é assim, ok, primeiro ele levou uma facada, e aí ele perdeu o braço, aí ele ficou cego, e aí meio que mataram ele volta e não surta em nenhum momento, e você fica tipo, seria muito incrível se ele simplesmente metesse o louco e esfaqueasse alguém. Não apoio esfaqueamentos em nenhum momento, mas seria interessante. Assim, porque os pontos fortes dos personagens do Caíto sempre são estranhos. É aquela coisa que você vai falar, pô, o cara é puto e você vai achar isso bom. Então, é bom que, assim, ele é um puto sociável. Ele tá sempre puto, mas também ele é bastante sociável. Eu acho isso bastante positivo. Ele é um cara que faz as coisas, que conversa com as pessoas, faz festinha, ele gosta de festinha. E nada abala ele demais, vamos dizer assim, porque os projetos dele são uma coisa assim que vai acontecendo as coisas e tudo bem, ele fica irritado, mas sabe, as coisas andam, elas dão um jeito. Mesmo nem que seja porque o Holanda também tem umas ideias muito erradas, mas enfim, no final dá certo, vamos dizer assim. Então, pô, o cara podia fazer um problema muito maior dali, ele não faz, ele tem uma certa... Eu acho que é um ponto fraco, que pra mim talvez seja um ponto fraco da série em si, é que praticamente todos os personagens masculinos ali são misóginos, né? Então o Jorginho tem uns momentos que você tem horas que tá amando ele, de repente ele vai e fala uma coisa assim que você fica assim, cara, gostaria de apagar essa cena da minha cabeça. Eu sempre sinto que isso é uma coisa do 10º andar que acho que foi uma tentativa de fazer pô, olha só como esse ambiente, tipo, todo homem é assim mesmo, porque é assim que o trabalho é. Mas é o famoso podia ter maneirado. Não parece que é de graça porque eles acham muito engraçado, sei lá. Parece mais que não, vamos criticar isso aqui, só que eles não souberam fazer isso. E aí criaram vários personagens que são babacas. E aí você até tem momentos de raiva de você ficar assim, cara, não vou gostar mais disso aqui não. É tipo colocar sal no molho, sabe? Você colocar uma pitadinha de sal deixa o molho gostoso. Se você colocar mais uma, fica uma merda. Não souberam dosar, né? Não souberam dosar. Eu sempre tive essa impressão. Eu já conversei sobre isso com pessoas de fora do Vendom que concordam totalmente com isso, que já assistiram 10º andar e falaram, realmente mandaram mal nisso, porque era para ser uma crítica e virou um negócio meio... Você olha e fala, quê?
quando se faz uma crítica, você precisa necessariamente ser meio maniqueísta. Então, se você bota um personagem que é machista, e se você está aí criticando, a gente espera que no fim, de alguma forma, esse machista se dê mal, ou deixe de ser alguma coisa assim. Isso não acontece, né? São todos meio machistas e é isso aí. E eles continuam, não existe uma lição, não existe uma mudança. Só uma pequena reflexão sobre isso é que ele não se dá mal no final. Eu acho que pode ser, não sei se eles pensaram tão a fundo assim, né? Mas pode ser uma crítica também de pessoas escrotas se dão bem no final, sabe? Não, mas é isso. Não que eu acho que as pessoas ruins necessariamente se dão mal no final, não é isso. Mas como a gente meio que espera, como não se dá, fica meio que faltando. Assim. Mas aí, por ser uma obra, né, que a gente está assistindo, a gente meio que espera que no final houvesse uma mudança, ou algum personagem realmente falasse, realmente eu fui babaca e tal. Isso não acontece. Eu entendo que também um pouquinho de como eles trabalharam, sabe? Como eles quiseram construir a série, sabe? Se me permite mais um adendo sobre isso, é que a série toda ela tem situações muito surreais. Mas aí você vai ver a situação da Lully e não é tão surreal assim. A situação da Lully é muito real. E eu acho que isso é uma coisa que me deixa desconfortável, que eu acho que eles acham que você ameaçar uma mulher no trabalho é surreal, mas não é. É por isso que eu acho que tem essa dissonância entre as histórias que acaba deixando isso bem claro de que existe esse problema, sabe? E eles às vezes não sabem dosar. Até porque eu acho que é muito masculino, né, o grupo deles. Mas, assim, a intenção é muito boa, mas eu acho que eles não estão entendendo 100% do problema, sabe? Como fazer, assim. De boa intenção, o inferno tá cheio, né? Assim, acontece uma situação ruim, aí ela tenta denunciar, e a linha que denuncia não liga, e ela fala para os colegas, e os colegas falam, é isso mesmo, não liga, e como se isso fosse uma coisa absurda, né? O absurdo é ter acontecido uma coisa muito ruim com ela, e ela não conseguir denunciar. Isso é extremamente realista. Eu acho que se fosse só a questão do marketing agressivo, era uma coisa, mas o problema é que todos os colegas de trabalho dela também são babacas e escrotos. Então, você fica o tempo inteiro, você fica desconfortável porque é real demais, sabe? Se fosse só aquilo ali, de repente você conseguia dizer, não, é só uma piada com marketing, beleza. Mas não é, né? É um cara gritando com a única mulher, tipo, tem a Lully, tem a Sarah Maggie e, tipo, só. Tem um cara X gritando com uma das únicas meninas que trabalham no escritório e todo mundo, pelo menos dentro dos personagens, compactua com o que tá acontecendo. Isso é muito desconfortável. E aí parece que, tipo, eles tentaram fazer alguma coisa pra falar isso aqui é errado. Só que na narrativa, se você não tem nenhum elemento que diz pro espectador isso aqui é errado, é só esquisito. Fica estranho. Só uma representação de um negócio que acontece e que no fim das contas não tem muita resolução. Eu entendo a ideia, a execução poderia ter sido melhor em questões de mídia, assim. Se fosse só eu quero demonstrar como isso acontece, Décimo Andar um documentário. E ele tá bem longe de ser um documentário. Exato, isso. Eu acho que tem um pouquinho de mostrar que isso é errado, mas aí é isso eu com muita boa vontade de tentar achar. Mas assim, que a Lully, ela é uma personagem assim, como já foi falado aqui, o bom senso, né, da história, então ela é muito certinha, é difícil achar um defeito nela. Por ela ser muito boazinha, a agressão a ela, imediatamente a gente defende ela, e a gente sabe que ela está certa por ela ser muito certinha, muito boazinha. Então, automaticamente fica lógico que todas as outras atitudes contra ela são erradas. Mas eu acho que dava para deixar isso mais óbvio. Então, de novo, sendo bem maniqueísta, eles não têm a obrigação de ser isso, mas no final ela tem uma vitóriazinha, sabe? Ela conseguir denunciar e sei lá. No final ela ainda tá insatisfeita, né? Ela é a única pessoa insatisfeita no final, ela é a única pessoa que não concorda com o esquema, né? Que é a única pessoa que pensa um pouco mesmo, gente. Não adianta. Sim. Exatamente. A única pessoa com um tipo de no lugar. Mais normal, disparado. Sim, é que nem o Maurílio, que tá longe de ser normal, mas que, comparado aos outros, ele, pelo menos ele tem uma tentativa ali. Só que acabou que isso ficou muito escrachado, assim, na Lully, por toda a questão dela ser mulher, num ambiente só masculino, então... Cara, eu acho que já acabou que falaram bastante já sobre a Lully e que eu acho que ela realmente tem essa vantagem dela ser a cabeça pensante na situação toda,
de ser a única que tem um mínimo de bom senso. Mas uma coisa que eu acho engraçado na Lully, que eu acho que até entra nas duas coisas, sabe? É uma dicotomia. Ao mesmo tempo que ela é mais racional e ela tem uma sensibilidade maior, tanto é que ela é a única que se importa com o Rodney, que tá lá se fudendo. Você vê um cara que tá se fudendo todo dia e só uma pessoa se importa com ele. Mas ao mesmo tempo ela não tem muito tato. Então, é muito engraçado, que a única pessoa que tem um pouco de bom senso, que tem um pouco de sensibilidade, não tem muito tato. Aí entra um pouco nisso. Só que assim, aí realmente eu acho que o grande ponto fraco como personagem, como série, é justamente ela ser usada como essa ferramenta de vítima, por assim dizer, e não ter tanto uma consequência mesmo, né? Igual se a proposta dela era justamente essa coisa de ela conseguir se impor, o desenvolvimento dela foi conseguir se impor em cima daquilo que estava errado, que ela queria consertar, eu acho que isso podia ter sido mais extrapolado, né? Tipo, ela podia ter conseguido mais coisas em cima disso. Porque e realmente, não significa que quando uma pessoa é vítima de uma situação extrema, igual ela era, né? De tipo, né? Igual já falaram, não era só a questão do marketing agressivo, era todo o ambiente que ela estava ali, que era tão negativo assim para ela. É lógico que você não tem obrigação de que esse personagem se imponha, que esse personagem consiga agir por si. Mas se essa era a proposta com ela, de fazer ela passar a conseguir agir por si, isso podia ter sido mais extrapolado, isso podia ter sido um conceito a se firmar mais. E eu ia falar mais algum ponto e eu acho que eu me perdi. Não, mas eu entendi. É que, tipo, como a gente já falou, sabe? Como acaba sendo uma situação muito real. Assim, por exemplo, o Rodney, ele tem problemas com o plano de saúde. Todo mundo tem problemas com o plano de saúde. Mas não é uma coisa. Não chega a ser uma violência, sabe? E o jeito que acontece, você olha e você fala, nossa, isso é surreal. Aí você para, principalmente a gente, como mulher, a gente para e pensa, não é tão surreal assim. Aí você fica triste, aí você fica tipo, oh, meu Deus, não é tão. E eu acho que é justamente, tipo assim, as outras situações, elas trabalham no exagero. Elas se apegam com situações reais, mas exageradas, como seria o caso do Rodney. Tipo, realmente, a parte burocrática e o tanto de problema que a gente tem, seja com plano de saúde ou com outras questões, né, de direitos trabalhistas, não sei mais o que, são realmente problemas parecidos com o que ele vivencia, mas pegada para surreal, então é exagerado. No caso da Lully, é igual, provavelmente, é realmente o que já falaram, que tentaram fazer algo que deveria ser um exagero, mas a gente sabe que aquilo não é um exagero. Se bobear, até a parte que chega com uma arma não é um exagero. Então, assim, parece que se eles quisessem extrapolar isso, teria que ser, tipo, algo muito maior do que o que foi feito. Porque realmente como a gente está ciente de que aquilo ali não é tão exagerado assim, fica um pouco desconfortável. E assim, é aquela história, realmente não significa que foi um trabalho mal feito, mas que foi um trabalho com um recorte limitado, que poderia ter ampliado o horizonte para fazer Faltou isso. uma visão mais sensível, né? Assim, sei lá, acho que eu posso estar falando bobagem. Faltou uma Lully na equipe. Faltou uma mina pra ler o roteiro e falar, então, meu trampo passado, um cara fez a mesma coisa comigo, isso aqui é meio chato. E até dar uma pesquisada aqui, realmente não tem mulher no roteiro, né? Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. E de preferência mais de uma, né? Porque às vezes a experiência de uma, mas eu nunca sofri ameaça no trabalho. Tá, mas tem muita gente que sofreu, e sabe? mais de uma pessoa também dá uma segurança maior, né? Pra pessoa falar sobre. Às vezes, nossa, sou só eu aqui de mulher nessa equipe. Se eu falar, eu vou ser a mina chata. Mas tem uma outra ali que vai me dar um apoio. Então, assim, rola muito isso. Tá vindo alguém aí. Dá pra parar com a palhaçada? Bem, sobre a escrita mesmo dos personagens, né? Sempre foi fácil para vocês escrever sobre esses personagens? Ou vocês tiveram dificuldade para entender? Ou
Se vocês têm pouca dificuldade, quais são? Como é que é escrever mesmo esse personagem? Então, como fanfic mesmo, eu nunca escrevi o Marquinhos, até onde eu lembro. Eu acho que eu só escrevi Alcântara Objetos de Décimo Andar. Então, eu acho que eu nunca escrevi o Marquinhos como fanfic. Mas, como eu estava fazendo o Lógica no RP, a dificuldade que eu senti momentaneamente é que, bom, é lógica. Então, teoricamente, você deveria falar coisas inteligentes, certo? Você deveria desenvolver para isso, certo? Será que eu tenho capacidade para fazer lógica, sabe? Isso era o que me passava na minha cabeça por mais ou menos uns 2 minutos, até eu me lembrar de que é o Marquinho. A lógica do Marquinhos é diferente, ao contrário. Exato. Se você realmente olhar tudo que a lógica fala no canon, você vai ver que não é muito inteligente. Não é inteligente, não é uma coisa. Algumas podem até ser assim, isso faz sentido dentro desse contexto aqui, mas no geral, os divertidamente do Marquinhos não falam coisas muito saudáveis para ele, sabe? Então, isso me deu meio que uma liberdade para meio que falar qualquer coisa. Né? Contanto que você meio que tente fingir que tem uma lógica, você tá liberado. Então eu acho que isso é isso. Foi assim que eu superei essa dificuldade. Na verdade, não foi muito natural, não. Foi puxado pela Luísa, pra ser muito sincera. Porque. Exatamente, pra você ver que a culpa é toda sua. Denúncia. Enfim, a primeira fanfic que eu escrevi pro Vendom foi uma fanfic que era um POV do Marquinhos, inclusive. E eu não era muito integrada, né, com a galera e tal, então eu não sabia muito bem, né, com quem falar, se alguém podia betar, não sei o quê. E aí a Luísa, nessa época, a gente nem se conhecia direito, e se ofereceu pra betar pra mim, né, e aí ela leu a fanfic, e aí ela comentou, e não sei o quê, eu fiquei super feliz. Mas ela fez um único comentário que ficou na minha cabeça, que ela disse que eu deveria escrever um Alcântara Objetos ou alguma coisa sobre o Willy, eu não sei se ela chegou a especificar, porque a minha voz do Willy tinha ficado muito boa. E o Willy faz uma aparição de um parágrafo. Foi o melhor um parágrafo que eu O melhor um parágrafo sobre o Willy. Meio parágrafo. Não era sobre ele. A cena nem era uma cena sobre ele, era uma coisa muito pequena. Ele aparecia, assim, pá. E ela falou, não, a sua voz dele ficou muito boa, você deveria tentar um Alcântara Objetos, não sei o quê. Eu falei, sei lá, de repente pode ser. Aí, com base no que ela tinha me falado, que foi muito pouca coisa, ela não entrou em muitos detalhes, falar isso e aquilo que ficou bom. Não, foi basicamente um comentário mesmo. Com base nesse comentário, e eu comecei a escrever Good Vibrations. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Deus trabalha de formas misteriosas. Amém. Eu sou apenas um joguete na mão dos astros. Nesse caso foi na mão de Luísa mesmo, porque foi tudo culpa dela, na verdade. Caraca, que legal. Eu realmente, eu não pensei muito. Foi uma coisa que, quando eu comecei a escrever, foi sendo muito natural. Eu não ficava pensando, nossa, o que o Willy tem que fazer nessa cena? Pá, pensando. Eu basicamente enchi de headcanon e todos, na verdade, a maior parte dos headcanons são relacionados à minha pessoa, né? Eu sou uma fumante, asmática, maconheira, aquela coisa toda que todo mundo já sabe sobre o Willy. Eu não me esforcei nem um pouco. Eu vou falar, eu não me esforcei nem um pouco pra ficar em character, não sei o quê. No máximo que eu me esforcei foi assistir um pouquinho o 10º Andar pra conseguir fazer a voz dele, né? Usar as palavras que ele usaria e tentar usar a pontuação da forma que ele fala, né? Ele fala muito pausadamente, então muito, muito ponto final, pouca vírgula, né? Quando ele não tá apresentando nada, né? Que ele vai ficando, né, muito pilhado, ele começa a falar rápido. Mas, enfim. Eu não fiz nenhum esforço. Não foi nada, só brotou. E aí eu soltei a FIC, e aí quando eu vi tinha muita gente falando dela, uma galera que eu não conhecia, né? Porque eu não estava integrada no Vendom ainda, eu não conhecia quase ninguém.
E muita gente começou a falar disso, e todo mundo começou, nossa, meu Deus, ficou sensacional. E, ai, meu Deus, você é o Willy perfeito. Oh, meu Deus, chegamos no Willy perfeito. E, meu Deus do céu, tira o Furlan e bota a Julia Papy no lugar. Tipo, eu fiquei olhando, sabe? Eu fiquei olhando com aquela cara que eu faço no RP do Willy, sabe? Que são 2 pontinhos, um acento e um tracinho. Sei. Eu fiquei olhando sem nenhuma expressão, observando isso acontecer. E agora eu fico um pouco arrependida de ter usado tantos headcanons pessoais e ter montado isso na mente de vocês. Eu me sinto. Eu sinto que eu influenciei mal vocês. Não foi proposital. Eu nunca pensei nisso. Eu não pensei que eu terminaria aqui. Eu devo dizer que a gente fazendo as mesas de RPG, o meu namorado assistiu, né, as 2 mesas que eu fiz de Cthulhu até agora, e que as 2 você jogou como Willy. E aí ele falou pra mim, mas ela é o Willy, né? Aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer não. Cara, eu não sei, eu fiquei muito preocupada. Eu comecei a conversar com a minha terapeuta sobre o RP, falei pra ela sobre o Willy, e ela me acusou, igual vocês todos fazem, ela me acusou de Willy Billy. Extremamente puta, porque não, velho, pelo amor de Deus, o cara, legal, muito legal, ele é muito carismático, ele é muito maneiro, mas como eu já acabei de falar, ele é extremamente mau caráter, ele é uma pessoa ruim. Eu não considero ele uma pessoa legal, eu gosto do personagem, mas eu não gosto dele. Mas você é o Willy Fanon, cara, é isso que a gente tá falando, você é o Winnie Fanon, não o Canon. Eu acho que o Willy Fanon, ele é filho da puta, então eu Você é o gêmeo do bem, pá. Eu Você é não o sei gêmeo do bem. explicar. Ele é aquela pessoa que ele pode ser muito sacana, mas ninguém vai cair em cima dele por causa disso, né? Porque todo mundo fica, mas ele é tão gente boa, ele é tão bonzinho, tão bonitinho, que ele pode fazer o que for que a galera vai na pilha dele, sabe? Isso já aconteceu no RP várias vezes. De eu fazer o maior drama, eu e o Willy fazer um dramão, né? Falando, nossa, ninguém tá do meu lado, todo mundo me odeia. E todo mundo fica, oh, não, Willy, todo mundo te ama, que é isso, cara, não sei o quê. Então, horrível. Mas é isso. É horrível, mas é isso. Voltando ao ponto inicial da questão, não, eu não faço nenhum esforço, Willy Billy. É isso aí, gente, ele só acontece. Nossa, pra escrever o Rodney é muito complicado, porque eu sempre achei que o Rodney ele funcionasse mais em gêneros específicos. Tipo, eu não consigo escrever o Rodney, por exemplo, em uma vida cotidiana, como eu já fiz com o Maurílio, tipo, diversas vezes. Tipo, o Rodney só vivendo a vida dele. Eu acho que o Rodney ele funciona muito mais se o mundo em que ele tá não fizer sentido nenhum. Porque aí ele vai combinar com o que tá acontecendo e as coisas vão funcionar. E depois que eu joguei o RPG com a Luísa e eu interpretei o Rodney, eu usei o Rodney como personagem, eu peguei muito ele pra mim e eu fui escrever o Rodney como personagem, como NPC pra um RPG que eu tava fazendo. E eu entrei tanto na história do Rodney que eu percebi, esse é o personagem perfeito pra fazer alguma coisa de terror ou algo completamente fantástico, tá ligado? Tipo, eu acho pra escrever o Rodney, você tem que pensar que o passado do Rodney é algo que não faz sentido. Que, sei lá, ele pode ser desde um cara X até um agente secreto. Escrever o Rodney é saber que você não sabe escrever o Rodney, porque ele também não sabe se descrever. Então você inventa alguma coisa pra ele e fala, é isso aqui que vai funcionar agora. Você agora não tem um braço, você tem sei lá, um cogumelo no lugar. E vamos trabalhar com isso. Eu acho muito que é isso. É criar o passado dele. Eu acho que pra você conseguir, pelo menos pra mim, né? Pra conseguir fazer o Rodney, né, pensar nas coisas que aconteceram com ele antes e o porquê que ele é tão resiliente com tudo. Por que ele não... Por que ele encara as coisas que estão acontecendo, tipo o fato do plano de saúde cagar pra ele, e por que ele leva tudo isso na calma? Vai ver porque ele tem um problema muito maior pra resolver, que envolve salvar o mundo, e que foda-se o plano de saúde. Isso ele consegue resolver depois. Pra mim foi fácil. Eu acho que comparativamente com o Rogerinho, o Jorginho é mais fácil, porque ele é uma pessoa mais real. Eu acho que é uma pessoa que um dia você pode encontrar na rua um Jorginho. Você encontrar na rua um Rogerinho, eu acho melhor você fugir. Mas dá pra você encontrar, até falar com ele, tá tranquilo. O risco não é tão iminente. Então eu acho que ele
é tranquilo, assim. Eu acho que esse negócio de ficar meio puto é uma coisa que eu faço naturalmente, porque, sei lá, mas tem muita raiva dentro de mim, é fácil de colocar pra fora. Maria Ariana, verdade. Eu acho que entra um pouco nisso também da Mari, sabe? Que a Luli é uma personagem mais normal, então é mais fácil você tentar pensar como ela agiria, né? E, igual eu falei, como eu já tenho algumas identificações sobre as ansiedades, sobre a dificuldade de se impor, até finalmente conseguir fazer isso, eu acho que flui, né, nesse sentido. Mas eu gosto muito de tentar acertar a voz, né, dos personagens, então eu tenho uma tendência muito a de tentar ler tudo que eu faço pensando na voz dos personagens mesmo e tal, como seria na série. Então eu acho que isso é o que sempre me pegou mais com tudo, né? Quando eu comecei no RP fazendo o personagem dela, apesar de que um dos principais motivos de eu ter pegado o personagem é porque eu queria escrever tudo com uma carinha feliz no final. E assim, pra mim isso já era muito, né? Na verdade, pra mim isso já ajuda muito escrever a Luli. Você escreve e usa uma carinha feliz no final, porque aí você já passa a sensação que ela tá tendo ali na hora. E aí quando eu fui escrever uma fanfic, a primeira fanfic de 10º Andar, aí eu acho que já pegou um pouco mais nisso, né, da voz mesmo. E apesar da participação dos outros personagens ser menor, ela era mais ao cantor objetos, eu quis mesmo fazer como os personagens agiriam e a voz bem feitos. Então exige um pensamento um pouco maior nesse sentido. Mas eu acho que tentar encaixar o que você pensou na realidade da série ajuda muito. Tipo, tentar como seria nesse episódio tal acontecendo isso, e tentar imaginar aquilo ali acontecendo ajuda a driblar um pouco essa dificuldade. Eu acho que tudo pensando um pouco a gente consegue driblar as dificuldades. E o que vocês acham das teorias sobre a série, né? Ok, eu tenho um que não foi citado, que é o Willy ser dono da empresa, de alguma forma. Caralho! Incrível! Nossa, esse eu nunca vi. Essa eu nunca ouvi, mas essa é muito boa, cara. Não, eu já ouvi também o ele ser filho do dono. Ele tem alguma coisa a ver com a empresa. Ele sabe das coisas porque ele tá ali há muito tempo, sabe? Ele criou o próprio cargo dele. Aquele cara ali, ele tem poder naquela empresa. Ele é um cargo inventado, cara. Isso é cara de filho de dono, né? Sim, nossa, ele tá demais. brincando com a mente de todo mundo ali, que todo mundo acha, pô, ele é igual. Não é nada. Cara, o meu headcanon sobre o Willy nesse aspecto é de que ele não é sequer funcionário. Nem funcionário. Que também eu acho uma excelente teoria. Ele conseguiu chegar lá por meio dos objetos, de alguma forma, ele conseguiu se infiltrar, ele falando com os objetos, ele conseguiu forjar a contratação e ele tá lá, só. Inclusive, eu acho que ele não é nem pra casa, porque aquilo é a casa dele. Sim. Justo. Ele mora mora tipo mente. Ele mora lá. Parasita versão 10º Andar. Nossa, fantástico, eu amei isso. Eu vou levar isso pro meu coração agora, assim que funciona o 10º Andar. A gente só tem que avisar quase. A gente não precisa avisar, não. A gente já decidiu aqui. O que a gente decide aqui no bar está decidido como que é no da quase. E bate o copo na mesa e bate a mão assim. Eles que venham aqui. Eles que venham aqui no bar dizer que não. Alô? Ilha de Edição 30, Américo falando. Américo, quem tá falando aqui é Jorginho, produtor aí do remake do Senhor dos Anéis. Tudo bem? Porra, tu que é o produtor desse filme? Sou eu mesmo. Cara, esse filme não faz o menor sentido, tem cena faltando. Para cada um de vocês foi feita uma pergunta específica. Direcionando especificamente para o personagem, nós vamos começar com Cam. Você, que veio aqui para falar do Marquinhos, qual é a sua opinião sobre a teoria que o acidente do Marquinhos é um derramamento de óleo da empresa? Você concorda, você discorda? Essa pergunta foi feita pela @travessão_A. Eu queria muito agradecer, porque eu achei isso absolutamente fantástico, essa teoria. Essa oportunidade de poder falar sobre essa teoria. Eu vou até rever o 10º Andar para ver a cronologia dos acontecimentos, para ver se bate o Marquinhos
está relacionado ao derramamento de óleo da empresa, porque isso seria um ótimo plot twist para o 10º Andar, temporada 2. Porque até então, eu juro pra você, até então, o meu pequeno headcanon pessoal era que o Marquinhos foi atropelado pelo Rogerinho ou alguma coisa assim. E eles não prestaram socorro pra ele, é por isso que ele tá com algum probleminha na cabeça, porque ele bateu a cabeça e não teve ajuda. Mas esse é muito mais interessante. Muito bom. Olha, só vendo, o cenário do Memória é todo ilaneado. Então, assim, não sei se teve... Tipo, não sei se dá pra fazer uma relação. Não, todos eles estão sujos exatamente, eles não estão exatamente sujos de óleo, né? Eles estão, mas pode ser também, dependendo. Você pode dizer que aquilo é um esgoto. Ou é só uma diarreia mental, talvez. Com certeza. Eu acho que diarreia mental define o Marquinhos assim com uma precisão milimétrica de 3 casas decimais. O Willy consegue conversar com qualquer objeto? E qual o conceito de objeto que ele se comunica? Pergunta feita pela mesma pessoa, @travessão__. Muito boas perguntas. Muito boas Tanto que perguntas. tô pensando para responder. É que acontece o seguinte, eu já perguntei isso pro próprio Furlano, naquelas perguntas que ele faz quando ele tá entediado, fala, galera, vou responder. Embora tenha tido bastante curtida, galera, realmente, muita gente veio conversar comigo sobre isso, e pessoas aleatórias me perguntando o que eu acho de objeto. Ele não me respondeu, ele ignorou, como sempre. E aí, o que acontece? Em Good Vibrations, eu inventei uma definição de objeto para o Willy, né? Ele inventa lá na hora, quando o Jorginho pergunta para ele, né, qual a definição dele de objeto, ele inventa que objeto é qualquer coisa que caiba dentro do almoxarifado. Então, qualquer coisa que seja grande, assim, mas que caiba no almoxarifado é um objeto. Ele consegue falar. Eu tenho algumas restrições, assim, com objetos, eu não sei, no próprio RP, assim, objetos que seriam objetos, assim, de curta duração de vida, por exemplo, uma embalagem de alguma coisa, eu acho que ele não se atém muito a esses objetos, justamente porque ele sabe que eles têm uma vida curta, não tem muito o que ser falado ali com, sei lá, um pedaço de papel que ele vai jogar fora. Então, eu acredito que ele tenha uma preferência, né, por conversar com objetos de uma duração maior. Eu não considero comidas, né, objetos, porque ia ficar insuportável para mim. Eu não ia conseguir fazer isso. Ia ser um saco. Cada refeição do Willy, ele ia ter que ficar ali pensando... Cada refeição uma DR. É insuportável, sem condições. Então, comida não é objeto, embora o café da empresa fale, né? O café da empresa fala. Ele fala que tá pronto, né? Eu falo, tô pronto. Eu fico pensando se não é a cafeteira que falou isso, em vez do café. Eu acho que não, porque pensa comigo, se fosse a cafeteira falando, ela diria, tá pronto, e não tô pronto, entende? Mas às vezes é um tipo de personalidade da cafeteira, sabe? Eu não sei. Eu estou pronto, né? Tipo, eu terminei aqui de fazer o seu café. Faz sentido. Vai dizer que eu aprontei isso aqui. Não, ele que fez o café, peraí. É o café, exatamente. aquilo ali. Não, tem toda razão. É isso, comida não é objeto e esse tipo de coisa é muito descartável, muito rápida, não é objeto também. Na verdade até é, mas ele não se importa, né? Então ele fala com objetos de uma duração maior, assim, que são mais interessantes. Imagina se a água fosse objeto, ele ia poder conversar com 70% de qualquer ser humano, cara. Ele ia entender 70% do que a gente fala, assim. Eu fiz um facepalm agora que vai doer, né? Conclusões inesperadas. Mas é isso, eu não vou considerar aqui esse tipo de coisa. Para mim, objeto é tudo que foi produzido por mãos humanas, assim, né? Coisinhas assim. E até existe objetos de natureza, né? Como, por exemplo, a própria conchinha, né? Que ele conversa. Eu imagino que ele converse com pedrinhas, até talvez com plantinhas, não sei. Mas, enfim, é isso. A pergunta só, uma dúvida que eu tenho aqui. Ele conversa com a parede? Cara, isso é algo grande pra mim também. Essa pergunta entra exatamente na pergunta que eu fiz pro Furlan.
né? Primeiro, qual seria o limite de tamanho de um objeto? E segundo, quando um objeto grande é formado por objetos menores, ele falaria com todos os objetos menores em particular ou com o objeto inteiro como um todo, né? Então, para ficar mais fácil para minha pessoa, eu imagino, pelo menos no RP, né? Por exemplo, o Bernardo, né? Já perguntou para ele uma vez se ele conversa com as esculturas de balão, se elas falam todas como um objeto só ou se cada balão fala em separado. E a resposta do Willy foi essa, que os objetos, quando eles são inseridos num meio onde eles têm que trabalhar juntos, né, por um propósito maior, eles falam como um só. ETzinho de Toy Story. Aqueles duendes de Gravity Falls. Nossa, sim! Meu Deus! Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, eu ia fazer eu ia fazer uma outra comparação, mas essa foi perfeita. Vai ser isso. Milena, a pergunta pra você é uma pergunta sobre o Rodney. Dada a possibilidade de segunda temporada, você acha que iria ser desenvolvido algo entre o Rodney e a Lully? A pergunta é da @Lady Proserpina, que é a nossa queridíssima Bel, que eu me recuso a chamar de qualquer outra coisa, muito menos o nome dela. Olha, eu acho que sim, e é uma coisa que eu espero que aconteça, porque eu sinto que esse casal, eles têm a propensão do caos, e é tudo de mais maravilhoso no 10º andar. A calma, entre aspas, da Lully e a calma, entre aspas, do Rodney juntos, tem tudo que a gente precisa para que eles sejam um power couple maravilhoso. Então, sinceramente, eu acredito que, para fins de roteiro, o casal entre os dois seria muito interessante, porque eles são bem diferentes, só que ao mesmo tempo eles são muito iguais. A Lully, ela é muito calma e ansiosa, tipo, ela pensa muito antes de fazer as coisas, porque ela quer que as coisas funcionem da maneira correta, enquanto o Rodney, ele tem o próprio sistema dele, de como o dia dele funciona, por mais que as coisas deem muito errado, só que ao mesmo tempo, tanto pro Rodney quanto pra Lully, as coisas estão dando muito errado toda hora. Então, os dois juntos faz muito sentido narrativamente falando, e para fins de gostos de Milena, também faz muito sentido, porque os dois têm eles têm essa possibilidade de ser um casal muito foda. Aquele casal que todo mundo é meio doido, você olha e fala, eles vão meter o louco geral. E é isso que é tão da hora num casal. Essa é a minha resposta. Eu disse muito, não disse nada, mas eu chamo isso de gambiarra comunicativa. Mas eu acho uma análise interessante, porque eu acho que eles teriam propensão pro caos mesmo, assim, se você for pensar. Porque, sei lá, não é nem pela personalidade, mas eu acho que talvez a Lully trouxesse um pouco de seriedade pro Rodney e ele trouxesse um pouco de loucura pra ela. E aí ferrou. Quando eles se falam, parece que eles conseguem ver. Eles conseguem entender que estão numa coisa alucinante e, sabe? Porque parece que, de repente, quando eles conversam, parece que talvez eles saibam que aquilo tudo não é normal, sabe? Eles quase conseguem raciocinar como pessoas normais quando estão juntos. É tipo aquela teoria do Incrível Mundo de Gumball, que aparentemente, uma das teorias que eu mais gosto, é que a galera do desenho percebe que é um desenho e eles estão ao tempo todo desesperados, tentando criar conteúdo para não serem cancelados. E no caso do Rodney e da Lully, eles sabem que o que eles estão vivendo não faz o menor sentido, então eles vão só continuar vivendo na esperança de que eles sobrevivam por mais um dia. Por mais que isso signifique, sei lá, perder mais um braço, ou ter que atirar em uma galera, coisas normais. Coisas normais. Vamos para a nossa próxima pergunta, queridíssima Jorginho, Marina, ou Mari. Queria saber de você, meu amor, como você consegue extrair a essência de um personagem mais introspectivo, como o Jorginho? Não sei se eu descreveria ele dessa forma, porque é aquilo mesmo, sabe? Não tem muita coisa por trás do jeito como ele age, não, sabe? Eu acho que ele é um cara bem... o que eu penso é isso, eu falo isso, sabe? Ele não é um cara muito de, eu tenho filtro. Mas, no fundo, ele tem algumas coisas que são um pouco menos agressivas também, que é legal. A gente percebe só em alguns momentos, assim, que... Sei lá, tipo, ele podia destratar pra caramba o Willy do jeito que ele é, mas ele não destrata. Ele é legal, assim. Ele não acredita no que o Willy tá vendo lá, mas ele só bota a mão no ombro e sai, sabe? Tipo, ok, deixa aí, eu não vou questionar, sabe? Então ele tem uns momentos assim. Mas fora isso, eu acho que ele é bastante... O que ele tá pensando, ele fala, e é isso aí.
Você diria que então ele é um personagem. É porque de cara, assim, a gente tem essa impressão dele, talvez um pouco mais. Não só agressiva, mas assim, mais direta. Mas você sente que ele tem um certo tipo de profundidade, como por exemplo, quando ele fala com o Willy. Com certeza, ele tem. Né? Tem camadas, né? Mas, Ele é que nem o Shrek. Uma cebola tem camadas. Mas assim, eu acho que não lembro assim, se tem muitos momentos em que você vê, assim, você só consegue inferir algumas coisas, porque o cara, ele tá sempre com trabalho, não sei o quê, mas ele tem um quadro do Fire de Cobertura, então, então ele também é um grande fã de futebol, ele faz outras coisas no tempo livre dele, sabe? Trabalha as coisas todas, e eu acho que ele acredita muito no trabalho dele. Que é uma coisa muito bonita, dele se emocionar com o trabalho, um negócio muito bonito, então é uma coisa legal. Apesar de tudo, acho que ele gosta muito do que ele faz, né? Falando aqui sobre a queridíssima Lully, conta o que você achou quando ofereceram um serviço de marketing de verdade para o personagem da Lully no RP. Isso sim é uma pergunta. Deixa eu te fazer um pedido. Você pode, por favor, explicar o que aconteceu no RP? Cara, isso foi logo no comecinho do RP, tipo, origens, assim. A gente não tinha nem noção do nível de loucura que ia ficar isso. E só que assim, eu não me lembro se eu já tinha desde então sinalizado na bio, né, perfil de RP e tal. Só que ela é uma personagem que trabalha com marketing, então na bio tinha marketing, às vezes tinha uns tweets assim, marketing. E de repente surgiu um cara oferecendo um serviço de freela, falando que trabalhava com isso. Eu fico pensando se fosse alguém oferecendo um emprego, quanto eu não ia chorar. Nossa! Aí assim, só que eu achei aquilo um pouco agressivo, inclusive, que eu não gosto de gente que chega marcando desconhecidos, mandando DM, e eu falo, não, gente, isso não é uma boa forma de abordagem, tá? Não é uma boa forma de você divulgar o seu trabalho. E aí eu incorporei, né? Tipo, eu só comecei a falar, olha, isso me parece marketing agressivo, eu não tive boas experiências. Meu Deus do céu! Eu comecei a conversar mesmo com o cara e, tipo, tentando dar uma esquivada, assim, aí só negando e tal. Aí ele explicou que o que ele fazia era outra coisa, não era, tipo, marqueteiro e não sei mais o que, e ele começou a conversar muito sério mesmo e depois sumiu, felizmente. Mas, assim, foi muito engraçado. Eu geralmente não gosto nem um pouco de interferência de off no on no off, nada, nenhum dos dois. Tanto é que eu saio bloqueando todo mundo que segue os perfis do RP e que não é do Vandal. Mas esse especificamente, talvez por ter sido bem no começo, assim, eu achei muito engraçado. Foi muito engraçado. Aí deu pra zoar um pouquinho. E eu acho que se fosse uma pessoa um pouco mais... Não que ele tenha sido desrespeitoso, mas foi uma abordagem tão ruim que eu não liguei de zoar um pouco com a cara dele. Tanto é que quando fazem spam, eu sempre xingo. Então, assim, mas se ele fosse um pouco mais delicado, eu talvez tivesse falado, não, isso aqui é só um perfil de RP e tal, mas eu preferi fazer uma zoeira com a cara dele e depois ele sumiu. Então, a gente já está se encaminhando para o final do podcast. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre os personagens que vocês estão representando aqui hoje? Escrevam Rodney no terror e no paranormal, gente. De verdade, funciona muito, fica muito divertido. Eu imploro, eu estou fazendo um apelo. Eu trabalho e estudo, não consigo fazer. Senão toda fanfic que eu escrever ia ser um cyberpunk, um terror. Porque os personagens da Quasi são tão bizarramente bizarros que tudo que a gente faz com eles fora do eixo funciona. E o Rodney funciona muito no mundo paranormal. Imagina a gente, o Rodney, sem um braço, fazendo um ritual com sangue no chão, invocando o capeta. É incrível! Nós precisamos disso. Eu solicito isso. Eu faço um pedido. A pessoa que sair esse ano com a Milena no Amigo Quase Secreto tá feito.
que já teve ela Pois é. implorando por um pedido aí a gente já sabe exatamente o que escrever. Vamos aproveitar, né, que a gente já mencionou e que já está saindo aí um monte de pedidos para anunciar que as inscrições do Amigo Quase Secreto desse ano, eu não acredito que a gente já está fazendo isso de novo, esse ano passou muito rápido. Então, as inscrições, elas estão abertas até o dia 31 desse mês de outubro, que a gente está gravando, não sei se o podcast vai sair antes de encerrar, se já se encerraram e você já se inscreveu muito bem, parabéns. Mas se não for, fica aí o recado, corra até dia 31 de outubro, você pode fazer a inscrição para o Amigo Quase Secreto. Quem não sabe o que é, quem caiu de paraquedas, é um amigo secreto que a gente faz aqui com o Vandom, né, o Vandom. A gente, um amigo secreto normal, só que aí em vez de pedir presentes ou em vez de pedir doces, a gente pede fanfics, pede fanarts, pede qualquer coisa que seja relacionada ao universo da TV Quase que a gente gosta. Então participa lá, é bem divertido, mesmo que você seja aquelas pessoas que são meio discretas do Vandom, né, ficou só de fora e tal, que queiram participar, é um jeito legal de interagir, de conhecer as outras pessoas. E eu acho que é só isso, né? E nosso podcast está disponível, você pode ouvir o Bar do Vandom no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que use a plataforma Anchor. Então é isso, gente. Tchau. Tchau, galerinha. Adiós. Mais uma prova que a gente já tem um roteiro, a gente já tem um Willy Billy da segunda temporada, o que mais a gente precisa? A gente vai só somando coisas aí. Exatamente. Agariando recursos. Vou dar uma vaquinha pra gente pelo menos conseguir uns R$15. Um 1,5 milhão não dá pra fazer o Senhor dos Anéis, mas dá pra fazer um 10º Andar 2 aí.